Olá pessoal, boa noite. Hoje eu resolvi fazer essa live de supetão assim porque eu resolvi fazer ela de uma forma de teste, né? E para falar da norma da NBR 16280, que é uma norma que trata sobre reforma de edificações, né? Muitas pessoas têm dúvida do que precisa realmente uma RT e o que precisa ser feito. Essa norma ela esclarece bastante coisas sobre a questão da reforma, né? Na verdade, esclarece tudo, né? Ela é a norma que rege esse tipo de trabalho que é a reforma. Muitas pessoas fazem por conta própria ou contratam empresas ou pessoas que não seguem essas normas, não obedecem o que está escrito e nem mesmo dão atenção, né? Na verdade, porque essa norma NBR 16280, ela não é lei, né? Mas ela é obrigatória dentro do cumprimento dos documentos que tem dentro do condomínio, principalmente para quem mora em condomínio, né? Precisa ter esse documento. Por quê? Por que precisa esse documento? Porque muitas vezes o síndico, antes do início da obra, na área comum ou privativa mesmo, ele precisa saber se estão seguindo com responsabilidade todas as exigências, tanto da norma como do próprio condomínio, né? Tem gente que não obedece. Tem um vídeo que até eu postei esses dias atrás, sobre uma pessoa quebrando um pilar de um prédio. Quebrou o pilar e tava lá quebrando numa boa, as pedras caindo lá embaixo, nem aí. Eu não consegui identificar o endereço desse prédio. Muito curioso, na verdade, queria muito saber o que foi que aconteceu. Com certeza não tinha a RT, né, que é um dos documentos que precisa ser feito por um engenheiro ou um arquiteto, ou a ART ou RRT. E na verdade, com certeza essa obra que eu citei agora não tinha esse documento, né? Não é possível que a pessoa tinha um documento na mão e estava fazendo uma imprudência daquela, né? Então assim, o que acontece na hora da reforma? Se você vai fazer uma instalação de equipamentos, por exemplo, de ar-condicionado, aquecedor de ambiente, aparelho de ventilação, equipamento de automação, que pode comprometer a estrutura local, é necessária a apresentação da responsabilidade técnica, que é ou a RRT ou a RT. Situações quais o documento cabe são os casos de manutenção, limpeza do aparelho, essas coisas, na verdade, você tem que fazer um acompanhamento, né? Depois que é instalado, depois que é feito. No caso de revestimento, se for uma simples troca de azulejo, piso, sem uso de martelo, ferramenta pesada para retirar o piso anterior, por exemplo, não há necessidade de contratar o responsável técnico, né? Mas se você for tirar o piso antigo e for recolocar um novo, onde você vai usar um martelete, por exemplo, onde você vai exercer uma reforma um pouco maior, você precisa ou de uma RRT ou de uma RT. E nesse caso você precisa de um profissional técnico, ou seja, um engenheiro ou um arquiteto. Mas isso não pode deixar passar em branco, que eu vou dar um exemplo aqui. Em uma das obras tinha uma lavanderia e a pessoa queria colocar um ralo na lavanderia. E algumas pessoas não têm essa noção, mas acaba sabendo na hora da execução, né? Aí você vai lá, chama o pedreiro, o cara também talvez nem se liga nisso, né? Que tá no 10º andar e ele quer colocar um ralo novo lá na lavanderia, embaixo do tanque. E aí ele vai precisar fazer um buraco, né? E colocar para fazer a infraestrutura. O ralo ele tem uma altura, o ralo sinfonado, onde ele tem uma saída na parte superior.
significa que a parte inferior vai ter que ser embutido. Como que você tem certeza que a laje tem espessura e altura suficiente para que você coloque esse ralo? Eu te digo, não tem. O que acontece é que o que já foi feito, o que já foi colocado, já foi feito na altura para que o vizinho de baixo, no caso em apartamento, já tenha um forro lá. Imagina se você quebrar e começar a cair pedra, cair tudo lá e furar verdadeiramente a laje e começar a cair as coisas no andar de baixo. Você vai prejudicar. Quer dizer, não pode, entendeu? Só que algumas pessoas nem ligam para isso. O nicho, o famoso nicho que estão usando bastante agora no banheiro, existem paredes que não pode quebrar para colocar, mas tem gente que coloca, e isso é um perigo, né? A pessoa pode vir atravessar a parede e derrubar um monte de pedregulho, pode derrubar diversas coisas que pode provocar um acidente nas pessoas que estão passando no prédio, no corredor, e machucar as pessoas. Então, assim, são irresponsabilidades de execuções técnicas que são feitas, que na verdade não são avaliadas, né? Elas somente são executadas. E isso não pode ser feito assim. Então, quando eu vejo que isso fica uma coisa muito banal, quando você entra na internet e procura por ART ou RRT e tem alguém vendendo esse documento, isso é de extrema irresponsabilidade, né? Como mesmo disse aqui do exemplo do prédio, que estavam quebrando o pilar, as pessoas com certeza não chamaram alguém que tivesse preocupado com a segurança, né, das pessoas ao redor, porque nós temos que manter a integridade dos vizinhos, principalmente em um condomínio onde a estrutura ela é uma divisão de todos os moradores do prédio, né? Então, assim, a segurança também é de todos, né? A segurança, a saúde e o sossego, que são os 3 S's que tem que ser muito, muito bem conservados em um residencial, que eu sempre falo que são as 3 bases que tem que ser conservado, que é o sossego, né, a segurança e a saúde. Esses 3 S's, eles precisam ser totalmente obedecidos dentro de uma comunidade, de um residencial. Então, assim, quando vai se pedir esse documento, tem gente que acha caro, né, o documento, aí pesquisa e compra o documento. Não se deve comprar esse documento, né? Esse documento ele deve ser feito. E para ele ser feito, ele precisa ser analisado. Então, a pessoa precisa ir até a reforma do cliente, precisa ir até a construção do cliente, ele precisa fazer uma avaliação. E com essa avaliação, ele vai determinar o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, né? Uma das coisas muito bizarras que eu vejo por aí, escuto também e vejo na internet, muitas reclamações, né? De reformas mal planejadas, né? Então a pessoa quebra o piso do banheiro, não faz a impermeabilização, principalmente em prédio, e aí começa aquela quebradeira. Aí quebra o azulejo, quebra tudo e não toma cuidado com um detalhe muito importante. Vou dar um exemplo aqui de um banheiro, né? Aí eu acabei de falar que existe pisos, e quando vai trocar piso e azulejo, né, cerâmica em geral, se não for utilizar o martelete, como eu mesmo disse, né, ou ferramentas pesadas, você não precisa de uma RT ou RRT. Só que você precisa de um acompanhamento técnico. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você vai reformar um banheiro, né? Igual eu estava falando. E aí você quebra o azulejo. Vai lá, chama o pedreiro, o ajudante vem, quebra o azulejo, tira todo o azulejo, o piso. E dentro do banheiro existem alguns registros que são importantes, além do registro de abrir a água do chuveiro, que é o registro geral, né? E todas as saídas de água, saída para o lavatório, a saída, tem gente que ainda usa, hoje não tem mais, mas usa bidê, ou às vezes a pessoa tem uma banheira, todas as saídas de água. E aí era um banheiro grande, a pessoa quebra o azulejo e não troca os registros. E aí ele comprou o apartamento, já era usado, já fazia 10 anos de uso, aí ele tira o azulejo e não troca o registro que está na parede. Porque ele fala, tá funcionando, eu não vou trocar.
Aí ele vai lá em uma dessas home centers e compra um azulejo lá de R$ 80 o metro quadrado. E aí o registro que custa R$ 40, R$ 30, ele não troca. Ele deixa lá. E chama o pedreiro coloca argamassa especial, rejunte especial, o azulejo lá retificado, junta zero, chama o arquiteto, faz tudo, né? Não quer dizer, nem chama o arquiteto, se chamar também ele vai avisar, né? E aí ele instala. Quando passa 2 meses, ele começa a perceber uma mancha ou dentro do banheiro ou do outro lado da parede, que às vezes ele faz parede com um quarto ou outro cômodo, né? E aí ele percebe que tem um vazamento exatamente no registro que nunca deu vazamento. E aí ele se arrepende. Poxa vida, eu devia ter trocado esse registro. Mas por que ele não trocou? Porque muitas das vezes acontece de vir o pedreiro, ou seja quem for que você contratou, né, o empreiteiro, e ele não avisa isso para você. Porque se ele não lembrou nem da RT, nem se preocupou se vai quebrar, se é para fazer o documento, ele vai avisar, vai lembrar de te avisar, de trocar o registro. Então, eu só estou dando um exemplo para vocês do que seria essa visita técnica de alguém que realmente sabe o que está fazendo, né? Eu como engenheiro civil, quando eu faço alguma visita, o meu olhar ele tem que ser 360. Tem que ser um olhar no aspecto macro da construção e da reforma. Eu sempre falo que o detalhe parece que não faz diferença, não faz inicialmente, mas ao longo prazo ele pode lhe causar prejuízo e arrependimento, né? Num laudo de recebimento, por exemplo, de um imóvel, às vezes eu estou com um espelho e eu coloco em cima da porta, da folha da porta, para mostrar que não foi pintado. Aí você fala, nossa, mas que criterioso. Não é uma questão de ser criterioso. O banheiro, quando nós vamos tomar banho, ele formata uma nuvem de umidade, que se em cima daquela folha não tiver uma proteção mecânica, que no caso seria a pintura, ele vai infiltrar e vai estragar a sua porta. E pouquíssimo tempo você vai ter que trocar a folha da porta e você perdeu o seu trabalho, perdeu a sua porta, ou perdeu a porta do apartamento que você acabou de pegar, e aí você fala, nossa, mas como essa porta não presta, né? Estragou rápido. Não, é que ela não tinha proteção mecânica da pintura na parte superior e nem na inferior. Se você conversar com alguém sobre isso, a pessoa fala, e isso ninguém pinta. Isso aí, Edgar, obrigado por estar participando aí, obrigado por estar assistindo. Realmente ninguém pinta, mas deveria pintar, porque o que acontece quando não pinta, você não tem essa proteção mecânica e é ali que vai entrar a umidade na porta, né? É difícil de pintar, é difícil, mas ela é necessária, Edgar, é necessário. Exatamente ali você faz a diferença. Quem é a pessoa que atende o cliente, e se ele explicar isso, o correto é desparafusar a porta, desparafusar as dobradiças, pegar essa porta e pintar. Porque você vai pintar embaixo, né? É muito difícil mesmo. Como você vai pintar embaixo se ela está muito rente ao piso, né? Então você precisa desparafusar as dobradiças, pintar embaixo e pintar em cima. Eu te dou absoluta certeza que a sua porta vai durar muito mais, entendeu, Edgar? Obrigado por estar participando, mas realmente é difícil, por isso que eles não fazem, entendeu? Essa é a razão que eles não fazem. Outra coisa, para alteração do local de algum equipamento, vaso sanitário, banheira, pia, é necessário a responsabilidade de um profissional qualificado, ou seja, o proprietário precisa providenciar o documento de responsabilidade técnica, que é a RT. Aí você fala assim, não, mas eu conheço, eu tenho a planta, eu tenho tudo lá, eu sei como faz. Essa não é a questão. A questão é a seguinte, dentro de um prédio, de um condomínio, existe uma aprumada de continuidade onde atende as outras unidades. Quando você vai fazer qualquer tipo de alteração dentro dessas prumadas, você precisa colocar os diâmetros e dar a continuidade dessas prumadas que você vai mexer. Hoje, nas obras modernas, existe o shaft. O shaft eu vou explicar para vocês. Quando vocês entrarem em um banheiro, alguns banheiros ou lavanderia, ele tem uma parte onde passa toda a tubulação do prédio.
Ali, às vezes, no shaft está toda a parte hidráulica, água quente, água fria, toda a parte hidráulica está passando ali. E aí, ali tem as bifurcações aonde sai para as entradas de água da sua unidade. Quando você mexe com as pressões, quando você mexe com os diâmetros, você altera todo o sistema, né? Que é o sistema PEC também, isso mesmo, diga aí, o sistema PEC também. E você, quando você mexe com tudo isso, você precisa ter uma análise para saber que tipo de alteração você vai fazer. Então, por isso se torna importante ter um responsável técnico para te orientar. Porque ele pode chegar alguém para fazer essa reforma e não tiver essa orientação, ele vai fazer a alteração que você pedir. Aí você fala, nossa, mas esse pedreiro é bonzinho, né? Essa equipe é boazinha. É, realmente ele é bonzinho, porque ele vai fazer tudo o que você pedir. Só que ele vai fazer, às vezes, sem um conhecimento claro daquilo que ele está fazendo. Ele acha que é simplesmente cortar o cano lá, colocar a adaptação que você quer, e não é bem assim. E se você, por essa razão, desobedecer e ocasionar qualquer problema na unidade, ou de baixo, ou de cima, ou na aprumada do prédio, você responde por isso. E aí você precisa consertar. E às vezes sai caro. Já vi alterações de tubulações de gás e dá problema de pressão, de ar, de tudo que você pode imaginar dentro da tubulação e você ocasionar um sério problema e um sério risco. Às vezes a pessoa não faz o teste de estanqueidade, nem sabe o que é isso. Teste de estanqueidade também na parte hidráulica, não sabe o que é isso. Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Simples de entender. Teste de estanqueidade é para saber se está vazando e precisa fazer esse teste. E por que precisa fazer esse teste? Porque entra aquele problema do azulejo de R$80 que eu acabei de falar também. Aí você não faz o teste, e aí você não faz o teste de estanqueidade, o que vai acontecer? Vai vazar. Vai vazar, porque parece que é a lei de Murphy, né? Você não faz, vaza. E aí alguns falam assim, não, é só deixar aqui 2 dias, se não aparecer nenhuma mancha aqui, doutor, fala pra você, né? Não, se não aparecer nenhuma mancha aqui, senhora, pode deixar que não vaza mais não. Mas você precisa fazer o teste de estanqueidade. Existem várias técnicas para fazer esse teste, que é outro cuidado. No gás também é necessário fazer o teste de estanqueidade. Existem alguns equipamentos que detectam vazamento. Eu orientei esses dias aqui no condomínio onde eu moro, eu orientei a síndica a solicitar para que todos fizessem uma avaliação em suas conexões entre o gás da parede e o fogão, para ver se não tinha nenhum tipo de vazamento, se não tinha nada que pudesse trazer perigo para os moradores, né? O gás ele é muito perigoso. Agora, vamos falar sobre pintura, né? Hoje essa live eu entrei mesmo só para passar algumas informações bem superficiais, mas eu vou fazer uma um pouco mais apurada sobre algumas questões da RT e algumas questões também da norma, né, de inspeção predial. Se a única mudança do imóvel for a pintura, por exemplo, e o proprietário não precisar se preocupar com nada, com nenhum plano de execução, se simplesmente ele só quer fazer a pintura, independente da cor, textura, vai ser usado nas paredes, o morador pode pintar o apartamento quantas vezes desejar, sem precisar de autorização, de RRT, de ART, não precisa, pode pintar. Aí vem a outra questão que eu falo de novo sobre análise técnica. Aí a pessoa tem uma infiltração no teto do banheiro. Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem estar ocasionando com o vizinho de baixo o mesmo que o vizinho de cima pode estar ocasionando com você. Uma das coisas que levam como eu posso te dizer, a problema de impermeabilização e um problema de vazamento, goteira no banheiro, onde o teto fica preto, né? Você vê que o teto está ficando preto, aquelas manchas pretas, no ralo, na boca do ralo, ele tem uma borda entre o piso e a borda. Aqui no meio tem um ralo e entre o piso e a borda ele tem um acabamento. Se esse acabamento não for bem feito, com o tempo esse rejunte ele sai dessa borda e ele o danifica e a água entra exatamente naquele lugar. Se você não tiver uma borda apropriada do ralo, se não tiver bem acabado essa borda, a água entra por ali e cai no teto do vizinho de baixo,
que consequentemente ele tem gesso, e o gesso ele tem uma absorção boa de água, né? E ele começa a transparecer aquelas manchas pretas no teto. E aquilo vai se acumulando, e aí dependendo da quantidade do vazamento, vai dando peso, vai trincando o gesso, ou mesmo danificando a parte elétrica do vizinho, do seu vizinho de baixo. E o mesmo pode estar acontecendo com você. Então, se isso estiver acontecendo, seria importante fazer a verificação se está tendo vazamento no seu vizinho do apartamento de cima, ou se o seu ralo está provocando vazamento no apartamento de baixo, para que você não tenha problema nem com o vizinho de cima, nem com o vizinho de baixo. Se o seu já tiver e não tiver reclamação, eu sugiro que você peça, ou você mesmo faça, essa vedação. É uma coisa simples de ser feita, mas que é importante, tá, pessoal? Então hoje eu passei só para dar essas dicas, tá? Eu vou preparar uma live e eu vou anunciar na minha página, e eu vou falar sobre outras dicas de engenharia, coisas simples do lar, que deve ser feito. Mas aqui, antes de eu fechar essa live, eu vou dar uma dica de segurança aqui com o álcool. Ainda está acontecendo alguns acidentes, eu venho acompanhando aqui os grupos de condomínios, pessoas que deixam o álcool na cozinha, né? Deixa o álcool próximo do fogão. Tome bastante cuidado, tá, pessoal? Tome bastante cuidado, porque é um produto inflamável, onde você pode ocasionar um acidente grave, né? E isso traz muito perigo demais. E a outra dica, grande dica para o momento de quarentena que nós estamos vivendo e desses problemas que nós estamos vivendo aí da crise econômica, falando em economia, anotem as lâmpadas que vocês têm na casa de vocês, todos os ambientes que vocês tiverem lâmpadas, toda a parte de iluminação. Reparem quantos watts tem cada lâmpada que tem na sua casa. Eu sei que estão fazendo uma campanha, né, de desconto, de promoção, de tudo mais aí por causa da quarentena, né? Mas é importante você saber que algumas lâmpadas de LED têm a mesma luminosidade com menor gasto, porque ela é de menor watts, com certeza menor consumo, mas a mesma luminosidade, onde você vai ter uma grande economia na sua conta. E você vai ter uma luminosidade até maior, dependendo da lâmpada você tem uma luminosidade até maior. Eu vou entrar numa próxima live que eu vou marcar e eu vou explicar um pouco melhor sobre iluminação. A iluminação, você pode ter um melhor resultado com menor custo, isso com certeza absoluta. Então, por hoje eu fico por aqui, agradeço a todos aí, obrigado, Edgar, pela participação, obrigado a todos. Eu não tinha programado essa live, mas deu vontade de falar aqui da NBR 16280, só falei de um trechinho só, tem muita coisa para se falar. E também vou falar, e eu vou fazer um convite especial para os síndicos, os condomínios, para falar sobre a inspeção predial, quanto aos cuidados sobre as normas, né, sobre a VCB, sobre várias coisas que precisam ser avaliadas na inspeção predial, a parte de gás, a parte de segurança principalmente, né? E todos os outros aspectos na inspeção predial. Eu tenho uma relação bem legal para falar, alguns tópicos, né? Não dá para falar tudo, a inspeção predial ela é bem completa, né? Quando a gente pega para fazer, o síndico fica bravo, porque fica bastante serviço para consertar. Mas é importante para manter os 3S, como eu disse, né? Segurança, a saúde e o sossego. Se enquanto a gente conseguir manter esses 3S, ficamos mais em paz nessa quarentena e pós-quarentena, que agora vamos dar muito mais valor às nossas casas. Grande abraço aí, obrigado pela participação de todos. Boa noite.